Tem novidade sobre a tentativa do Inter por reforços para o técnico Paulo Pesolano. Uma nova polêmica que inclusive está na justiça. E também, gente, quero citar sobre duas urgências que o Inter tem para resolver quanto ao seu time do Campeonato Gaúcho. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, mas em especial também virando membro. Você pode fazer parte da comunidade do Colar, onde você tem, né, informações em primeira mão e centralizadas em um só lugar lá no WhatsApp. Ontem até abri o grupo, né, pra gente conversar um pouquinho sobre as últimas do Inter, esclarecer as dúvidas que vocês têm. E óbvio, né, que também tem sorteio de produtos e ingressos, né, para você que quer, né, tá sempre aí junto do Colar, tá bom? Então seja membro, a opção tá aqui embaixo e eu já quero atualizar as últimas do Inter, começando pelo centroavante Alejandro. Afinal, o Inter está avançando na possibilidade de contratar o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024, que neste momento está no CSKA Moscou da Rússia, né, onde não está conseguindo jogar, né? Foram apenas 2 gols em 26 jogos, né, desde que ele chegou ao clube russo, né, que tem outros jogadores do Inter por lá, né, ex-Inter, né, o Moisés, por exemplo, foi por lá e se adaptou super bem, saiu daqui em 2022 e tá lá até agora, né, virou zagueiro, tá jogando bola. O Mário Fernandes, né, teve uma trajetória também longa no CSKA, então não é todo brasileiro que se adapta lá, tá? E o Alejandro vive uma situação parecida, tá? O Inter está tentando, né, junto ao clube russo, um empréstimo com opção de compra. E isso deve avançar, tá, gente? O CSKA não vai colocar muitos empecilhos, né, para liberar o Alejandro, até porque, né, o CSKA fica na Rússia, a Rússia está em conflito ainda com a Ucrânia, né, então a direção, né, do clube entende que também há um caminho, né, para que o Alejandro volte ao Brasil, ainda mais emprestado, daqui a pouco se valoriza aqui no futebol brasileiro, e o CSKA consegue reaver um pouco do valor investido quando contratou ele junto ao Red Bull Bragantino, né, depois da temporada maravilhosa que ele fez no Vitória, tá? Os representantes do jogador, né, têm visto com bons olhos essa vinda ao Internacional e há uma boa relação, né, com a direção, o que facilita também esta negociação, tá? Então eu tô apostando que o Alejandro sim será contratado pelo Internacional. Outro nome que está muito perto de desembarcar aqui em Porto Alegre é o zagueiro Félix Torres, né? Parece que finalmente essa negociação deu uma destravada, né? Ela estava com algum empecilho aí envolvendo o empresário, né, do atleta, uma dívida, né, que tinha pendente. Parece que isso foi encaminhado, tá? O Corinthians resolveu isso, né, na noite desta segunda-feira e deve confirmar então o empréstimo de uma temporada do Félix Torres aqui ao Internacional com a opção de compra, né? Não sei bem qual vai ser o valor ainda dessa opção, mas o salário, por exemplo, do Félix Torres será dividido entre Inter e Corinthians. O Inter não vai arcar com a totalidade do salário, né, que é na faixa aí de R$800 mil. É bom a gente lembrar, né, que o Félix Torres foi contratado pelo Corinthians no começo de 2024 por uma bagatela de mais de 6 milhões de dólares. Tanto é que, né, depois o Corinthians não conseguiu pagar, levou um transfer ban, né, oriundo dessa negociação e foi resolver isso só agora. Então, né, o Félix Torres está bem perto de chegar aqui, né, não há clima para ele lá em São Paulo, né, desde a final, né, do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, onde ele foi expulso, cometeu um pênalti, né, que o Hugo Souza acabou defendendo, o Corinthians foi campeão, mas é um jogador que perdeu bastante prestígio aí com a torcida corintiana, tá? Então deve chegar para tentar retomar o seu futebol aqui em Porto Alegre. Quero saber de ti, Alejandro e Félix Torres, o que vocês acham? Deixa no comentário tua opinião, que é sempre muito importante. Assim como também é importante você comprar produtos licenciados do Colorado. Isso você encontra na Inter Store Beira-Rio. A maior gama de produtos licenciados do Clube do Povo você encontra lá. Camiseta de treino, a coleção nova da Adidas já está disponível. Com parká, calça, calção, camiseta. Tudo você encontra lá na Inter Store, que está aberta todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, né? Para quem pode lá visitar as lojas do Beira-Rio. E para você que está me acompanhando que é de longe, você pode comprar com eles de forma online. O link está aqui na descrição e eles enviam os produtos para todo o Brasil. Tá bom? Então, Inter Store Beira-Rio, meus parceiros, aqui no canal. Vou até pegar um ar, gente, porque o próximo assunto, ele é, olha, de enlouquecer, tá? Vamos lá. A Justiça do Rio Grande do Sul, ela bloqueou as contas do Internacional por uma dívida que o Inter tem com o empresário
Pablo Leclerc Fluxa, tá? E vamos destrinchar isso aqui. A cobrança envolve a comissão da contratação do chileno Carlos Palacios, hoje no Boca Juniors, mas que estava na União Espanhola do Chile, né, em 2021, e que foi a primeira contratação, inclusive, né, da gestão do presidente Alessandro Barcelos. O valor original da cobrança era 154 mil dólares, tá, da comissão. Com juros e honorários, hoje a gente está falando de uma dívida que está beirando os 800 mil reais, quase 1 milhão que o Inter vai ter que pagar aí para esse empresário que está cobrando essa dívida, tá? O Inter alega que o contrato é nulo e que há excesso na cobrança, tá? Também afirmou à Justiça que vive uma grave dificuldade financeira e pediu efeito suspensivo para desbloquear as contas, pedido que já foi negado, né, pela Justiça. Um detalhe curioso, né, que talvez tenha dado mais atenção a esse episódio, é que o Inter tentou oferecer como garantia, né, ao empresário e à Justiça um equipamento de iluminação de grama, o que foi recusado e tratado inclusive como forma jocosa pela juíza Fabiana dos Santos Caspari, tá, que recusou, e aí o Inter vai ter que dar um outro jeito. O que me incomoda aqui nessa situação, gente, é que eu entendo as cobranças, eu entendo as dívidas, eu entendo, né, a dificuldade financeira, mas não precisa expor o clube dessa forma, né? Não precisa botar o Inter num noticiário nacional, né, ao ponto de oferecer uma máquina de grama por uma dívida de 800 mil reais, gente. Então, é mais uma vez, né, o nome do Inter indo para mal pagador, caloteiro, irresponsável, né, oferecendo máquina de grama. Imagina um cara que está pensando em vir jogar no Inter, abre o celular e vê uma notícia como essa. O que ele vai pensar? O que ele vai dizer? Né? Então, tu tá tirando a credibilidade do Inter, né? O que é o principal, cara. Para perder a credibilidade é muito fácil. Agora, para tu retomar a credibilidade do Inter, vai demorar muito tempo. Olha quanto tempo o Inter ficou devendo ao Flamengo. Então, me incomoda demais, tá? Essa postura da direção do Inter. Resolve. Dá um percentual de um jogador da base, coloca um prazo maior, dá uma entrada e pedala o resto de novo. Porra, foi parar na ESPN por uma informação como essa. É complicado, tá? Também quero falar, gente, sobre dois nomes que estão aí pendentes de renovação. O primeiro é o autor do gol da vitória contra o Novo Hamburgo, o atacante Diego Kouser, tá? O contrato dele com o Inter vai somente até o dia 31 de janeiro. E existe a opção de compra, né, junto à Chapecoense, tá? A tendência é renovar até 2028, pelo que eu pude apurar, tá? O Inter hoje tem 70% dos direitos, né, desse jogador, a Chape tem 20% e o jogador tem 10%, tá? E o Inter, ainda agora, né, nessa virada de mês, tem a possibilidade de comprar mais uma fatia, tá? Tem um valor fixado, o Inter deve exercer a compra junto à Chapecoense, tá bom? E a outra situação é Raikkonen, jogador que até não foi bem, né, na estreia contra o Novo Hamburgo, mas que já foi testado no profissional no passado, então já passou à frente de outros garotos. Né, o Inter tem a opção de compra, né, deste atleta junto ao Goiás na faixa aí de 250 mil euros. Tá? Então é um valor que o Inter teria de desembolsar. Ele já tem o interesse aí de outros clubes, o próprio Grêmio deu uma consultada, o Santos também, outros clubes da Europa também deram uma observada, mas a tendência é que o Inter exerça, né, o direito de compra também do Raikkonen, atacante, né, que deve inclusive ser titular do Inter aí no duelo contra o Monson na próxima quinta-feira no Paço da Areia, tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br. Hoje, Campeonato Paulista, tem Novo Horizontino e Guarani. Novo Horizontino vai ganhar. Capivariana e Portuguesa. Portuguesa vai ganhar, né? A Portuguesa do Fábio Matias. São os meus palpites lá na KTO. E também tem Maringá e Curitiba. Acho que o Maringá vai ganhar do Coxa, tá? São meus palpites na KTO. Lembrando, né? Sempre jogue com responsabilidade. A KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Para quem gosta também, tá? Tem Copa da Liga da Inglaterra, com Newcastle e Manchester City. Dá um jogaço para você palpitar e se divertir, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!